Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar da rastreabilidade de bovinos e bubalinos. Vamos falar dos mercados do milho e também da soja. Vou falar do cenário de baixa nos preços da soja, embora menos acentuada que o milho. E vamos comentar também do mercado americano da carne bovina, que não está satisfeito com os resultados da taxação de 50% para os produtos brasileiros. E eu vou conversar com Pedro Gonçalves. Ele é analista da Scott Consultoria e nós vamos falar da primeira etapa do Confina Brasil, que é um projeto idealizado pela Scott Consultoria e que tem por objetivo fazer uma análise dos confinamentos do Brasil neste ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre rastreabilidade de bovinos e bubalinos. O Ministério da Agricultura e Pecuária instituiu o cronograma oficial de implementação do Programa Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, que é o PNIB. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e ela tem como objetivo, vamos dizer assim, consolidar a rastreabilidade individual obrigatória desses animais em todo o território nacional, com execução dividida em 4 etapas, entre 2025 e 2032. A partir do dia 1º de janeiro de 2033, será proibida qualquer movimentação de bovinos e búfalos que não estejam devidamente identificados e cadastrados. A medida já estava prevista na Portaria 1331, de 21 de julho deste ano, assinada por Alain Rogério de Alvarenga, que é o secretário substituto de Defesa Agropecuária. A etapa 1, a primeira etapa, já em vigor desde julho deste ano, contempla o desenvolvimento e a operação do Sistema Informatizado Federal e da Base Central de Dados, que dará suporte ao registro e atualização das informações em tempo real. A etapa 2, a segunda etapa, com prazo até 31 de dezembro do próximo ano, exige que os órgãos executores de sanidade agropecuária dos estados adequem os seus sistemas aos requisitos técnicos e garantam interoperabilidade com a base nacional. Na etapa 3, ocorrerá entre janeiro de 2027 e dezembro de 2029. E nesse período terá início a identificação e o cadastro obrigatório dos animais submetidos a manejo sanitário, como vacinação contra a brucelose e aqueles vinculados a protocolos privados homologados pelo Ministério da Agricultura. E a última etapa, a quarta etapa, entre 2030 e 2032, vai manter o caráter transitório, mas reforça a obrigatoriedade para os casos mencionados anteriormente. Ao final da etapa será concluída a implementação do Programa Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, e todos deverão estar individualmente identificados antes da primeira movimentação. Os estados que já tiverem cumprido as 2 etapas poderão antecipar o cronograma e legislações estaduais poderão adicionar exigências complementares, desde que não conflitem com as diretrizes federais, pelo menos é o que informa o documento do Ministério.
E agora vamos comentar do mercado do milho e também da soja. O segundo trimestre deste ano ele foi marcado por desafios significativos para os mercados de milho e soja do Brasil. Ambos os grãos vêm enfrentando uma combinação de fatores que tem pressionado os preços no mercado interno, apesar da manutenção de fundamentos sólidos em termos de demanda. No caso do milho, o preço do indicador Exalc-CPEA recuou 23% desde março, impactado por uma mudança relevante nos fundamentos locais, além da valorização do real frente ao dólar, que reduziu a competitividade das exportações brasileiras. As chuvas registradas em abril favoreceram o desenvolvimento do milho safrinha, elevando as projeções de produtividade. Paralelamente, a divulgação da intenção de plantio recorde nos Estados Unidos para esta safra agora, 25-26, também contribuiu para um cenário de maior oferta mundial, pressionando as cotações internacionais e refletindo no Brasil. Outro fator relevante foi a confiança de um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul, o que trouxe instabilidade ao setor avícola, responsável por mais de 60% do consumo doméstico de milho, e colaborou para o recuo nos preços. Ainda assim, o consumo industrial ele segue aquecido nos 5 primeiros meses do ano e a produção de etanol de milho alcançou 8,6 milhões de toneladas, uma alta de 17% em relação ao mesmo período de 2024. A comercialização da safra 24-25, ela avançou, com 51% do milho já negociado, segundo o IMEA. Apesar disso, esse volume ainda abaixo da média dos últimos 5 anos, com a colheita do milho safrinha avançando. Espera-se que os preços sofram novas pressões, agravadas pela expectativa de uma safra recorde nos Estados Unidos, projetada em 402 milhões de toneladas pelo USDA. Já para a soja, o cenário também é de baixa nos preços. Embora menos acentuada em junho, as cotações na Bolsa de Chicago registraram queda de 14% frente ao mesmo mês de 2024. Aqui no Brasil, a retração ela foi, vamos dizer assim, mais contida, apenas 3% em Mato Grosso, que foi sustentada por prêmios de exportação positivos. A valorização cambial, por outro lado, ela contribuiu para a pressão sobre os preços domésticos da oleaginosa e a perspectiva internacional aponta para a 4ª recomposição consecutiva dos estoques mundiais ao final da safra 25-26. Esse crescimento ele é impulsionado principalmente pela produção brasileira, que deve atingir recorde de 172 milhões de toneladas, resultado do aumento de área cultivada e da melhoria da produtividade. No entanto, o crescimento da oferta mundial, ela ocorre em um momento de instabilidade nos fluxos comerciais internacionais. As tensões tarifárias entre Estados Unidos e China elevam essa incerteza sobre os destinos da soja no segundo semestre. Atualmente, uma tarifa de 10% incide sobre as importações chinesas de soja dos Estados Unidos. Agora, caso essa tarifa persista durante o início da colheita norte-americana, é bem possível que a China opte por ampliar as suas compras do Brasil, o que poderia favorecer os prêmios brasileiros. No entanto, um eventual acordo bilateral pode até inverter esse cenário e afetar negativamente os preços que são praticados aqui no Brasil, no mercado interno. E agora vamos falar um pouquinho do mercado americano da carne bovina, que está, vamos dizer assim, o mercado americano está satisfeito com os resultados da taxação de 50% para produtos brasileiros.
principalmente a carne bovina. Por quê? Porque grupos de pecuaristas lá dos Estados Unidos estão elogiando o plano do governo Trump de impor uma tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros, incluindo a carne bovina. O plano do presidente Donald Trump de aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos do Brasil anima, ao menos, um setor da economia americana, a indústria da pecuária de carne. O Brasil é o quinto maior exportador de carne bovina para os Estados Unidos. E mesmo tendo, segundo a Associação Nacional de Pecuaristas, lá da Corte, lá dos Estados Unidos, a NCBA, um histórico alarmante de febre aftosa e falhas na comunicação de surtos de doenças animais, grupos de pecuaristas também reclamam que os pecuaristas americanos estão sendo prejudicados economicamente pelo aumento das importações de carne bovina brasileira, fornecidas pela moeda fraca do Brasil e pelo baixo custo de produção aqui na América do Sul. E para limitar as importações de carne bovina, os Estados Unidos já aplicam uma tarifa de 26,4% sobre a maioria das carnes brasileiras. Donald Trump afirmou em uma publicação nas redes sociais, no último dia 9 de julho, que a tarifa de 50% seria somada às tarifas já existentes. E mesmo com uma tarifa combinada de 76,4%, pode ainda não ser suficiente para desencorajar as importações de carnes aqui do Brasil. O governo americano sabe que 26,4% é vergonhosamente insuficiente como medida dissuasória e espera-se que a tarifa mais alta funcione como um impedimento. Um ponto muito importante sobre o agronegócio, principalmente o agronegócio mundial, é que o agro está passando por uma transformação, eu diria, silenciosa, porém muito profunda, com o avanço dos insumos biológicos como alternativa eficiente e sustentável aos produtos químicos tradicionais. Segundo Renato Serafim, o Renato ele é um estrategista de agronegócio e ele diz que esse movimento do agro é impulsionado por alianças estratégicas entre gigantes do setor agroquímico e empresas emergentes de biotecnologia, que estão revolucionando a forma como a agricultura é praticada. Essas parcerias têm como objetivo enfrentar dois maiores desafios no século XXI: a segurança alimentar mundial e a sustentabilidade ambiental através do desenvolvimento e aplicação de soluções como micróbios geneticamente modificados, bioestimulantes, micropeptídeos e endófitos. Os produtores conseguem fortalecer a saúde das plantas, reduzir a dependência de defensivos químicos e promover a regeneração do solo. O destaque vai para iniciativas que incluem desde investimentos em startups disruptivas até a criação de linhas completas de insumos biológicos voltados ao manejo integrado e à produtividade de longo prazo. A CropLife Internacional, ela recentemente divulgou 10 anúncios de parcerias que evidenciam como essas colaborações estão moldando o futuro da agricultura sustentável. Para o Brasil, que possui uma das agriculturas mais competitivas do mundo, essa é uma oportunidade estratégica. Liderar essa nova fase do agro com base em ciência e inovação biológica não é apenas uma possibilidade, é uma necessidade para garantir protagonismo mundial e resiliência produtiva nas próximas décadas.
E depois do intervalo eu vou conversar com Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, e nós vamos falar da primeira etapa do Confina Brasil. É um projeto idealizado pela Scott Consultoria e que tem por objetivo fazer uma análise dos confinamentos do Brasil agora neste ano. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar de segurança em propriedade rural. Você que cuida da fazenda, da produção ou do seu negócio rural sabe, lidar com várias empresas ao mesmo tempo só atrasa e gera custo. Então, por que não contar com quem faz tudo há mais de 30 anos? A Tecnoseg, ela oferece segurança patrimonial, monitoramento 24 horas, portaria remota e agora uma novidade, o Totem Vigilante Inteligência Artificial, que identifica situações suspeitas e aciona a central em segundos. Tecnologia de ponta, equipe e serviço regulamentado pela Polícia Federal. Tecnoseg, tradição, confiança e proteção para o seu patrimônio. Ligue 4009-4900. E agora você vai acompanhar uma conversa que eu tive com Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, ele é um dos analistas da Scott Consultoria e nós falamos sobre o potencial da pecuária de corte e também dos primeiros resultados do projeto Confina Brasil. Projeto esse que foi idealizado pela Scott Consultoria há 5 anos e que já está aí, como disse, no seu 5º ano, e os resultados, mesmo diante de muitas indefinições, são promissores. Confira. Eu estou aqui com o Pedro, é um dos analistas da Scott Consultoria, e é uma pessoa que está por dentro de muitos números da pecuária brasileira. Pedro conhece muito desse setor e ele também faz parte da equipe do Confina Brasil, que está fazendo esse tour, que está fazendo essa radiografia no país através dos confinamentos. Enfim, fazendo uma anamnese de tudo isso. Pedro, o que vocês já puderam observar até agora nessa primeira etapa que vocês estão encerrando, que é aqui em Goiás? Primeiramente é um prazer estar conversando aqui com você, Toninho, todo mundo. Exatamente, colocou muito bem, né? Dentro da Scott Consultoria a gente tem que avaliar tudo que está acontecendo, ainda mais em um ano muito movimentado. Todo ano, todo cenário típico dentro da pecuária é um cenário atípico, porque muita coisa acaba acontecendo. E o Confina Brasil está justamente dentro do campo para entender dentro do sistema produtivo dos pecuaristas brasileiros o que eles estão tendo de percepção. E a gente vê no Goiás, né, uma mudança até um pouco diferente das outras regiões. A gente coloca que o Goiás está no coração do Brasil, ele acaba aproveitando diversas regiões, porque ao sul tem o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ao norte tem o Tocantins, então um cenário para reposição, grãos, muito positivo. Isso viabiliza bastante a estrutura de confinamento. Tanto que eu brinco bastante, né, o Goiás sendo o pioneiro dentro da estrutura de confinamento. E o que a gente está vendo, que eu posso apontar que é uma novidade em relação aos outros anos, é com essas incertezas com relação aos Estados Unidos. A gente começou com o Confina Brasil com todo mundo bastante positivo com relação a tudo que está acontecendo, aumentar a estrutura, tudo mais, e agora para esse momento a gente já começa a ver pecuaristas com mais cautela. Vão dar sequência ao plano, aquilo que tinha começado no ano, mas agora não pisando mais no acelerador, segurando um pouquinho mais. O cenário de dieta, né, da questão de alimentar, tem um cenário muito positivo. A gente está vendo a arroba do boi gordo aí, por mais que agora ela comece a ficar um pouco abaixo dos 300, é um cenário que está em alta em relação ao ano passado. A gente está um pouquinho mais na margem, inclusive, do que encerrou o ano passado, mas pensando no milho, que começou a ter uma pressão agora, a gente está com uma segunda safra muito positiva, né? Possivelmente um recorde de produção. Pensando para o confinador, ainda deve garantir margens daqui para frente. Só que é um cenário ainda de incertezas para o mercado como um todo. Como que vai ser as indústrias que estão deixando ali de fazer a rotulagem para embarcar para os Estados Unidos, isso impacta bastante na cadeia como um todo.
mas o que a gente pode ver ainda é um cenário muito positivo para essa prática de confinamento que tem crescido no nosso país, e a gente está com uma estimativa de crescimento de 12% até em relação ao que foi o ano passado, né? Um ponto muito interessante que o Pedro colocou é que muita gente vai continuar confinando, vão continuar produzindo. Eu acredito, eu tenho quase certeza absoluta que tudo isso que está acontecendo nesses últimos 5 anos aqui na pecuária, e sobe preço, e desce preço, e fica bom, e fica ruim, e dólar sobe, e dólar desce, nós não temos uma economia definida no nosso país. Enfim, todas essas incertezas estão fazendo a gente aprender, estão fazendo a gente negociar, estão fazendo a gente pensar e usar as boas ferramentas que existem no mercado para a gente poder produzir. Porque parar, ninguém vai parar. O único setor que não vai parar no mundo é o setor da comida, da boia. Porque quando as costas começar a arder, doer, quando o bucho começar a doer, a turma vai pensar na comida. Você deixa de comprar roupa, deixa de comprar carro, mas comida você não deixa. Então, o setor agropecuário, com altos e baixos, ele vai continuar, como o próprio Pedro, nesse levantamento, já observou isso, né, Pedro? Exatamente, você colocou uma pontuação muito perfeita. O Brasil começa a entrar em um cenário de maior maturidade em relação aos outros anos. Nós estamos sendo já o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, a gente já está querendo ser o primeiro, possivelmente nos próximos 2 anos a gente deve superar os Estados Unidos, inclusive, somos os maiores exportadores, agora a gente está colocando maturidade dentro da negociação, não só colocando volume para jogo, não quero só exportar commodity, mas estamos exportando aí uma carne de maior qualidade e entrando em mercados mais exigentes. Japão, Coreia do Sul começam a olhar o Brasil como possível fornecedor. Isso é muito importante. O alimento nunca vai parar de ser produzido, a gente sempre vai estar em crescimento, né? E um ponto muito importante que também a gente observa, isso daí veio lá dos Estados Unidos, é um ponto para você que é produtor de leite. Hoje, os Estados Unidos ele está vivendo uma fase de produção do bezerro. Ele pega a vaca holandesa dele, a vaca de leite, coloca um touro para corte e aproveita tanto macho quanto fêmea para confinar, porque o resultado é fantástico. Quer dizer, é um nicho de mercado que nós podemos ter aqui. E aquele gabiruzinho que ninguém dava valor nele, ele pode ser o boi do nosso futuro, né? Exatamente, a gente vê os Estados Unidos fazendo isso, é que é um sistema produtivo um pouco diferente, mas eles fizeram uma adaptação muito boa que a gente pode olhar com mais carinho para isso e adaptar, porque a gente tem, região, o Brasil é muito grande, né? Nós estamos aí muito amplo, todas as regiões têm as suas particularidades, mas a gente tem que olhar para o sistema produtivo deles e começar o que eu posso adaptar para o meu modelo aqui, para fazer um sistema que seja sustentável economicamente ao longo do tempo, para aproveitar o melhor que a gente tem, tanto da produção de leite, posso aproveitar a fêmea que vai fazer a produção de leite e o macho para a produção de carne, e a gente pode aproveitar isso muito bem, assim como os Estados Unidos fez. Exatamente, com margens muito positivas, né? Bom, eu acho que a gente fala muito sobre política, sobre instabilidade econômica no nosso país, sobre certeza, sobre segurança, coisa que basicamente nós não estamos vendo nesses últimos anos. Governo federal, governos estaduais e municipais, vamos olhar para o agro, que é a sustentabilidade econômica, social e que vai trazer segurança para o nosso país. Não deixe esse setor afundar, porque se afundar, o país vai junto. Então, nós temos não é uma galinha dos ovos de ouro, nós temos uma granja cheia de galinhas de ovos de ouro. Não deixe isso acabar. O setor agropecuário, queira ou não, aceita ou não, é o esteio do nosso país. Acho que é isso, né? Exatamente, né? O setor político brasileiro, ele tem que olhar com mais carinho para a nossa produção, porque garantindo o alimento, a gente tem a segurança alimentar, tanto nossa quanto do mundo, né? Que a gente está servindo alimento para o mundo como um todo. E essa segurança traz uma economia rentável para a gente. A gente não é que é dependente da agroindústria no nosso país, mas a gente precisa dela para garantir que a gente tenha uma economia mais estável para a nossa população, com alimentos, segurança alimentar, e aí a gente começa a desenvolver a sociedade como um todo. Então, o agronegócio como um todo é a base, é o pilar para a gente poder desenvolver como um país, né? Pois é, pode ter certeza absoluta de uma coisa. O setor agropecuário brasileiro é considerado hoje um dos mais produtivos setores do planeta. E você que está me acompanhando neste momento, aprenda uma coisa. Nós temos que nos profissionalizar e nos tornarmos melhor a cada dia, mesmo com todos os problemas que estão nos acontecendo nesse momento. Essas coisas
que estão acontecendo agora, nós vamos passar por cima de tudo isso em breve, pode ter certeza absoluta. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se queres conhecer o passado, examina o presente, que é o resultado. Agora, se queres conhecer o futuro, examina o presente, que é a causa. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.